Nunes Machado, 195, bairro de São José, Carpina, Pernambuco. Rádio 104.9 FM. A partir de agora, pela Alternativa FM 104,9, o programa Salvando Vidas com Jesus. Apresentação: Ministério Leidiane Celestina. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, amados e amadas, vamos orar ao Senhor Deus, vamos buscar esse Deus Todo-Poderoso, que fala ao nosso coração, que faz milagres. Só esse Deus é verdadeiro, não há outro Deus. Oramos. Senhor Deus, eu agradeço, meu Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Deus que o Senhor é e sempre serás para a eternidade. A guerra é espiritual, mas o Senhor é o Rei dos Reis. O trono é Teu, não há outro Deus. Querem te copiar, mas eles são perdedores. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Só o Senhor tem essa presença, só o Senhor tem essa paz para nos oferecer. Abençoa, meu Pai, cada lar nesta manhã. Derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia. Só o Senhor pode limpar o pecado. Só o Senhor pode perdoar nossos pecados. Perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Vai fazendo uma obra nos lares sobrenatural, através da Tua palavra, derramando paz, derramando alegria. Vai libertando aqueles que precisam de libertação. Vai repreendendo em nome de Cristo todo espírito mau, todo espírito maligno que faz com que as pessoas pequem, que faz com que as pessoas procurem o mal, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa as vidas. Senhor Deus, vai nos hospitais, vai fazendo cura, vai colocando fé no coração das pessoas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Temos uma fé dentro de nós. Se nós usarmos, o Senhor vai fazer milagre, assim como o Senhor fez um milagre na vida daquela mulher que só fazia sangrar 12 anos. Mas ela usou a fé dela, acreditando que o Senhor ia fazer. E o Senhor fez o milagre. E o Senhor disse: a tua fé te curou. Mas as pessoas hoje, Senhor, por estar só em celular, por querer só se ocupar em coisas, Senhor, que não edifique, estão perdendo a fé, estão ficando incrédulas. Mas em nome de Cristo, que eles possam renunciar a tudo aquilo, Jesus, que atrapalha de te buscar. Porque a Tua presença não se compara a nada. Mas o Senhor quer um lugarzinho secreto. O Senhor quer uma intimidade conosco. Que nós possamos jejuar. Que nós possamos buscar a Tua face verdadeiramente. Porque o Senhor não está nem aí para a religiosidade. As pessoas querem mostrar uma coisa, mas não tem intimidade, mas não te ama, mas não conversa com o Senhor, mas não te louva. Estão perdendo, Senhor, de ter bênçãos espirituais, estão perdendo de ter visões de bênçãos que o Senhor tem nos oferecido e o Senhor quer nos dar, Senhor. Mas para isso, a sabedoria o Senhor dá para quem tem intimidade com o Senhor, para aqueles que querem obedecer a Tua palavra, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre portas onde não há portas, onde a humanidade vê aquele não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito, mas o Senhor dá jeito, porque o Senhor é Deus. E o Senhor pega aquela pessoa que ninguém dá nada, trabalha na vida, muda o coração, quebranta a alma e diz: agora faz a minha boa obra, agora faz aquilo que eu
estou mandando para te abençoar e abençoar vidas. Esse é um Deus vivo, esse é um Deus todo-poderoso. O diabo quer imitar, mas ele não tem nada. O lugar dele é no sofrimento eterno, e ele quer levar muitos com ele. Mas para isso, tem que aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador. Só Jesus pode te libertar do pecado. Só Jesus pode perdoar os teus pecados. Senhor Deus, fala ao nosso coração nesta manhã. A tua palavra é a verdade. Através da tua palavra, perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados. Não somos nem dignos, Senhor, de estar aqui, mas a tua graça, mas a tua misericórdia é grande em nossas vidas. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados e amadas, vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eficaz para a nossa alma, não é? Então, às vezes, você está passando por sofrimentos na sua vida. Então, lembre-se daqueles que passaram e com Deus venceram. Então, busca Deus na tua vida. Às vezes você vê, meu melhor amigo me deixou. Às vezes dentro de casa você não tem um apoio familiar. Às vezes você não tem o recurso financeiro que deveria ter para se manter. Mas sabemos que através da palavra de Deus, aqueles que tinham fé, como Abraão, como Deus disse, vai para uma terra. Pela fé, Abraão não viu nada, mas ele creu na voz de Deus. Mas Deus deu uma grande nação a Abraão e ele foi chamado o pai da fé. Temos muitos homens de Deus e mulheres de Deus que usaram a fé, guerrearam contra o inimigo e venceram a guerra, como a juíza. Muitos estavam se acovardando, mas ela usou a fé em Cristo, a fé em Deus, e ela venceu a guerra. Como Jó passou pela tribulação, perdeu tudo, mas foi aprovado por Deus e teve tudo em dobro. Muitos homens de fé, muitas mulheres de fé, que o Senhor levantou para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor dos senhores. Então vamos para uma história aqui muito boa, que é a história de Jó, não é? Que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois. E 500 juntas, jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e fazia banquete em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam os suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde?
Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes. E o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem estás na tua mão. Somente contra ele não entendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e os jumentos pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e aos moços feriram, e ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e tomaram aos moços, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênitos, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou sobre a terra e o adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor seu Deus, o Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, amados e amadas, vocês veem um homem que era bem sucedido, um homem rico, um homem bem sucedido na terra, um homem que não faltava nada, um homem que tinha muitos gados, filhos lindos. Então, a Bíblia diz que Jó era um homem abençoado por Deus, porque a Bíblia deixou bem claro que ele era sincero com Deus, que Jó era um homem que procurava amar a Deus, que Jó procurava agradar a Deus, e assim Deus dava sabedoria a Jó e abençoava Jó também materialmente e espiritualmente, porque ele era cheio da presença de Deus. Mas tinham, porém, aí quem estava ao redor de Jó não era assim. Os filhos de Jó não eram filhos que amavam a Deus, porque a Bíblia deixou bem claro que os filhos de Jó faziam banquetes, tomavam vinhos, preferiam a vontade da carne e banqueteavam. E Deus mostrou a Jó que aquilo que os filhos estavam fazendo não estavam agradando a Deus. E Jó fazia o quê? Ainda para ajudar, Jó fazia sacrifícios para o Senhor perdoar o pecado dos seus filhos. Porque o Senhor, ele vê todas as coisas. Deus viu a integridade de Jó. Deus conhece o nosso coração, assim como conheceu o coração de Jó. Se você tiver um coração que ama a Cristo, que diz assim: Senhor, muitos estão fazendo isso, mas eu não vou fazer, porque eu te amo. Meus amigos estão fazendo isso, mas o que ele está fazendo não agrada ao teu nome. Não vou fazer porque eu te amo. Senhor, eu vou fazer o bem, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade. E Jó fazia tudo isso, agradava ao Senhor. Mas quando Jó chegava dentro da sua casa, ele via os filhos querendo fazer o que queria, porque sabia que tinha um pai que amava a Deus,
que botava tudo para eles, não deixava faltar nada, dava riqueza, dava o melhor, mas os filhos não eram gratos a Deus como Jó era. Jó era grato a Deus por tudo que Deus fazia na vida dele. Ele adorava a Deus, ele amava a Deus, ele obedecia a Deus. Mas quando ele chegava dentro da sua casa, ele via filhos que não eram tementes a Deus. E o Senhor estava vendo tudo aquilo que Jó estava passando, se sacrificando, fazendo sacrifício para que o Senhor pudesse perdoar o pecado dos seus filhos. E o diabo, amados e amadas, ele sabe qual é a brecha que você está dando para te destruir. Quando ele vê que a gente fecha as brechas, que estamos amando a Deus, que estamos obedecendo ao Pai, ele sabe. Mas ele sabe também quando a gente está dando aquela brecha para o pecado, para os prazeres carnais, para a nossa vontade. E ele vai entrar aí, mas ele pediu permissão a Deus, porque ele sabia que os filhos de Jó não eram íntegros a Deus. E ele, apesar disso, ele viu que Jó obedecia, mas os filhos não obedeciam. Ele foi a Deus e foi lá perguntar a Deus, porque para o diabo fazer algo na sua vida, ele tem que pedir permissão ao Senhor, viu? Ele tem que pedir permissão a Deus. E quando ele faz, aquele que não tiver fiel a Deus, ele é destruído. Então ele foi a Deus e disse: sabe por que, Jó? Ele não te nega. Sabe por que, Jó? Ele te ama, ele te obedece, porque você dá tudo a Jó. Quer dizer que o material, o diabo pensou que era a felicidade de Jó. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece teu coração. Se o teu coração está ligado ao material, se o teu coração está ligado a Deus. Porque o Senhor disse que não devemos servir a dois senhores, viu? Não devemos servir ao dinheiro e a Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você, por dinheiro, pode mentir. Por dinheiro, você pode fazer tudo de errado, para você ter o seu mantimento. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é que nos mantém. Quando você vê as coisas se apertar, não vai fazer coisa errada. Vai orar a Deus e pedir sabedoria, porque Ele vai abrir as portas, te dando entendimento e sabedoria, e falando ao coração aquilo que Ele quer te abençoar, porque Ele faz. Ele fala ao coração daqueles que são fiéis a Ele. Então, amados e amadas, então o que aconteceu ali? Ele foi pedir permissão a Deus para tirar tudo de Jó, ó. Tirar tudo de Jó. E o que foi que aconteceu? Veio o vendaval, acabou com tudo. Aí sempre sobrou um para contar a história, né? O que estava acontecendo. Veio outro vendaval, destruiu quem? Quem não estava fiel a Deus, os seus filhos. Às vezes, os filhos veem que a mãe, que o pai ama a Deus, que busca a Deus, que obedece a Deus e se acomoda, achando que a proteção vem dos pais. Mas Jó deixou bem claro, por mais que Jó buscou a Deus, fez sacrifício para os pecados dos filhos, para Deus perdoar, os filhos não escaparam. Morreram porque eles eram desobedientes a Deus. Mas Jó ficou de pé. Jó ficou adorando a Deus mesmo com a perca dos filhos. Mesmo que Jó lutou. Mesmo que Jó lutou a vida dele para manter aqueles filhos, para consagrar aqueles filhos. Mas os filhos não estavam nem aí pelo que o pai estava fazendo. E continuaram nos seus banquetes, continuaram nas suas farras. E o que aconteceu? Quando veio o vendaval, não passaram pela prova, foram tudo destruído. O pecado destrói a nossa vida. O pecado destrói o lar. Santifica a tua casa. Se os teus filhos estão rebeldes, chama atenção, disciplina. Porque o Senhor disse que não é pecado corrigir com a vara, não. As autoridades estão aí, querendo meter a mão na nossa família, ameaçando para que nós não possamos nem disciplinar nossos filhos. A gente não pode espancar, não pode quebrar um braço, como estão fazendo a malvadeza aí, né?
Disciplinar você, dar umas tapas, umas lapadas, não é pecado não. Foi Deus que mandou. Porque se você não disciplinar hoje, amanhã a polícia vai e disciplina, viu? Então, amados e amadas, mesmo que doa, mesmo que eles não gostem, mas se Deus mandou, é porque Deus conhece a estrutura da criança e do adolescente. Então, adolescentes, filhos, obedeçam aos seus pais. Por mais que eles sejam fiéis a Deus, obedeçam a Deus, amem a Deus. Porque os filhos de Jó foram destruídos, porque eles não amavam a Deus. E Jó permaneceu pela perca dos filhos, pela perca dos bens. Ele adorou a Deus, a Bíblia deixou bem claro. Ele não murmurou, ele não blasfemou contra Deus. Imagine, você perder tudo e você adorar a Deus, é assim que o Senhor quer, que a gente ame a Deus aqui na terra, por mais que a gente perca tudo. E o que aconteceu? Jó passou na primeira prova. E ele achou pouco Satanás e foi lá ao encontro de Deus e disse: oxente, ele passou por tudo isso e não te blasfemou. Agora, se eu tocar na pele dele, ele vai blasfemar contra ti. Aí Deus conhecia o coração de Jó e disse: toque na pele dele, agora a alma dele não. Porque o mais importante, amados, é a nossa alma, que temos que guardar para Deus, para que o inimigo não possa levar nossa alma. Mas temos que cuidar aqui na terra, se arrependendo dos pecados, aceitando a Cristo. Não só aceitar a Cristo, mas ter uma vida todo dia de oração, uma vida de obediência. Se você pecar, todo dia peça perdão pelos pecados em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus, ele vai purificar, mesmo você ter aceitado a Cristo. Somos falhos, mas temos que orar todo dia pedindo perdão, porque temos um advogado, que é Cristo, que é fiel, que todo aquele que aceitar a Cristo, quando o diabo acusar, Jesus disse: eu sou o advogado dele. Se ele se arrepender e me pedir perdão, eu perdoarei os seus pecados e limparei a sua alma, e ele é meu. A Bíblia diz que temos que perseverar até o fim, amados, até morrer, até Jesus voltar, para podermos alcançar a salvação em Cristo. Eu sou salvo, pinto e bordo, peco, faço o que quer, mas Deus vai me perdoar. Isso não é um arrependimento de verdade. Um arrependimento de verdade é quando você renunciou à sua vontade e aceitou a Cristo, o evangelho verdadeiro de Cristo, que nos dá a presença de Deus. E ainda o diabo achou pouco e tocou ainda na pele de Jó. Jó, amados, ficou isolado. A enfermidade, ele não podia chegar perto de ninguém. Ele ficou ali isolado. E o que aconteceu com Jó? Ele coçava com a pedra a cabeça. Que a enfermidade para a sociedade não tinha cura. E o que foi que aconteceu? Ele começou o quê? A sentir as dores no corpo. Começou. Aí eu digo a você que era uma prova, viu? Porque mexeu com o nosso corpo. E Jó começou, porque ele era ser humano, começou a conversar com Deus, começou a interrogar a Deus, que isso é normal, amados. Somos seres humanos. Começou a não entender porque ele fazia a vontade do Pai, estava passando por tudo isso. Mas Deus estava ali fazendo uma limpeza na vida de Jó, das pessoas que estavam ali querendo fazer as suas vontades, estavam usufruindo da bênção que o Senhor estava oferecendo a Jó. Os próprios filhos foram abençoados, mas não deram valor, perderam, foram destruídos, porque só tinha as bênçãos, mas não agradeciam a Deus, não buscavam a Deus, não faltava nada para eles. Através de Jó eles eram abençoados, através do Pai, mas eles não deram valor, foram destruídos. Jó permaneceu fiel. Veio a enfermidade, mais uma prova. Jó permaneceu fiel. E o inimigo no juízo de Jó ali, Jó começou a se lamentar, Jó começou a conversar com Deus, a se interrogar. Os próprios amigos de Jó, que conheciam Jó, sabia que Jó era um adorador, sabia que as bênçãos que estavam na vida de Jó era através da obediência que ele tinha para com Deus. E começou a dizer: isso é o teu pecado, tu estás em pecado, é por isso que o Senhor está te castigando desse jeito.
E Jó teve mais uma decepção. Imagina, você tá perdendo tudo e aquele amigo que você conversava tudo, você banqueteava, você abençoava, eles começar a te acusar, em vez de dar uma palavra de consolo para você, né? Porque nesses momentos a gente quer uma palavra de consolo, mas não aparece pessoas para lhe condenar, para dizer que você está em pecado, menos aquelas pessoas que você espera. E Jó começou a conversar com Deus sobre os amigos, porque os amigos estavam fazendo isso com ele. O que aconteceu? O Senhor Deus viu a integridade de Jó. Qual é o segredo, amados e amadas? Obediência. Obediência. Passe pela luta, adore. Passe pela luta, louve. Passe pela luta, chore na presença de Deus. Porque o Senhor vai fazer, amados, essa terra é corrompida já. A Bíblia diz que nos últimos tempos a iniquidade iria aumentar. Vocês estão vendo aí? Vocês abrem o celular, o que você mais vê é homossexualismo. O que você mais vê é isso. Mas a lei de Deus é contra isso. É pessoas que o inimigo está levantando dentro das igrejas evangélicas, fazendo pastores, fazendo missionárias e casando homem com homem, mulher com mulher, dizendo que serve a Deus. O diabo, amados, é astuto. Até isso ele quer enganar o povo de Deus. Mas a palavra deixou bem clara que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Você pode estar num templo, você pode dizer que é líder, você pode dizer que é missionária, e você está no pecado, na iniquidade. O dom Deus te dá, mas não é o dom que vai te salvar não, porque a Bíblia deixou bem claro que muitos serão chamados e poucos escolhidos. No dia do juízo final vamos prestar conta de tudo a Deus. Por isso que procure agradar a Deus, porque essa vida vai ser destruída, vai passar, vamos morrer. Essa vida, por mais que a gente conquiste o material, por mais que a gente queira ter a bonança, é bom, Deus deu a terra pra gente conquistar, mas na palavra, viu? Na palavra. E o Senhor Deus, Ele vai te honrar. Permanece como Jó na obediência. Filhos que são de homens temente a Deus, de mulheres temente a Deus, tema a Deus, obedeça a Deus, porque o desastre, ele cai sobre aquelas pessoas que não querem nada com Deus, apenas uma vida de religiosidade, mas não tem intimidade com o Senhor, não quer obedecer a Deus, não quer ser fiel a Deus, e o preço é muito alto. Deus não vê se tem ali um fiel. Deus protege ali o fiel, viu? Porque muitos estão aí se escondendo debaixo de religião, e o diabo está pintando e bordando, destruindo porque não ama a Deus e não obedece, ama mais a religião do que o próprio Deus. Então eu prefiro, amados, rejeitar a minha vontade, orar ao Senhor, pedir confirmação daquilo que Ele tem na minha vida, porque às vezes o diabo manda bonitinho, o diabo manda com aparência de santo, mas quando você vai ver, não é nada aquilo que apareceu para você. Então ore, peça confirmação a Deus, para você depois não ser destruído ou destruída, porque às vezes uma pessoa que entra na sua vida, ela destrói a sua vida, mas se você estiver fiel ao Senhor, pedir confirmação e amar a Cristo, cai de balde, porque Deus dá um sopro, morre, mas você fica ali de pé, porque você é fiel ao Senhor. Então faça como Jó. No final da história, o que aconteceu? Jó teve que perdoar os seus amigos que estavam ali lhe caluniando. Deus não vê, né? O que foi que aconteceu? Para Deus abençoar a vida de Jó, ou ele tem uma escolha, ou não perdoar os amigos, orar para que Jesus fizesse o mal com os amigos, ou orar para que Deus tenha misericórdia dos amigos. E Jó preferiu perdoar. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que depois que Jó orou pelos amigos, tomou uma decisão de perdoar os seus amigos, a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo a Jó. A Bíblia diz que Deus abençoou o estado de Jó mais do que antes. E a Bíblia diz que a perca dos filhos que foram destruídos por causa da desobediência deles mesmos, porque se eles fossem fiel a Deus como Jó, eu tenho certeza que o Senhor colocava a mão ali, protegeria eles como protegeu Jó. Mas, amados, não quer dizer que o seu filho vai ser como você, não.
depende. A espiritualidade, eles também têm que buscar. Você às vezes criou dentro da denominação e hoje você vê assim, mas Jesus, que desgosto, né? Mas eles têm que cavar o poço como você cava. Eles têm que buscar Deus como você vai buscar. Ou então o destino é feio, como aconteceu na vida dos filhos. Tá claro na Bíblia aqui. A Bíblia diz que já era um homem íntegro, mas os filhos não eram. E o que aconteceu? A Bíblia diz que no final da história de Jó, porque ele perdoou, Deus deu em dobro em tudo a Jó. Tudo aquilo que ele perdeu, só porque ele passou pela prova, ele teve muito mais riquezas como antes. A Bíblia diz que ele teve muito mais filho lindo como antes. Muito mais lindos os filhos de Jó nasceram. Então, amados, o segredo não é você se apegar a nada. Apegue-se a Cristo, a Deus, que Ele sempre vai cuidar de você. Sempre Ele vai te manter, porque Ele é fiel. Eu amo esse Cristo. Se levanta Satanás, se levanta para impedir a obra, cai de balde, porque aquele que mandou eu fazer uma boa obra vai continuar até eu morrer, porque foi o Rei dos Reis que mandou, foi o Senhor dos Senhores. Eu enfrento críticas porque eu sou mulher. Coloca um homem para liderar lá, o homem não sabe. Aí Deus disse, é você, rapaz, que eu quero para liderar lá. É você. E aí daquele que mexer. E eu agradeço ao meu Deus, porque a cada dia Ele vai me dando sabedoria. Ele vai me dando visão espiritual. Porque, amados, Deus não quer olhar sexo. Deus olha o coração. Contrito, que ama, que obedece, que se quebranta. Hoje eu fui para a consagração. Foi maravilhoso. Deus usou ali um vaso. Deus usou o pregador na palavra. Falou tremendamente ao meu coração. Como Ele é grande. Como Ele não desiste de nós. O Espírito Santo é maravilhoso. Enche a nossa alma com a presença dEle. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Por isso que eu não deixo de falar desse Cristo. Eu não deixo de ajudar vidas. Eu não deixo de fazer o bem, porque o Evangelho é isso. O Evangelho verdadeiro é esse. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao
trouxe sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Olá, amados. Eu vou explicar para vocês agora uma parábola. Essa parábola se chama a parábola das 5 cores. Então, a primeira cor é a cor preta, que simboliza o pecado. Então, amados, o pecado é que nos separa de Deus. Deus nos ama, mas o pecado aborrece ao Senhor. E se você um dia dizer assim para Jesus: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados, Ele vai te perdoar. Não importa o que você está passando, não importa a tua dificuldade, não importa. Mas o Senhor Jesus, Ele te ama, só Ele pode mudar a tua história. Para a sua meditação, em Romanos 3:23, a palavra do Senhor diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, amados, vocês podem ver nesta mensagem que o pecado nos separa de Deus. Então, nós temos uma cor vermelha que simboliza o sangue de Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Só Ele ali tem o verdadeiro amor. Só Ele que morreu na cruz. Agora, amados, Ele quer que você deixe de fazer a sua vontade para fazer a dele. Por quê? Porque só Ele pode te dar a verdadeira alegria. Só o Senhor Jesus pode te dar a verdadeira paz. Se você se arrepender de todo o pecado, Ele vai mudar a tua história. O teu passado, o Senhor Jesus não vai levar em conta mais não. Ele vai perdoar quem quiser que te condene. Não importa o que você fez no teu passado. Para a tua meditação, 1 João 1,7 que diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, vocês podem ver que a palavra do Senhor, Ele está dizendo que o sangue dele é que nos purifica de todo o pecado. Então, vamos para a cor branca agora, que simboliza a paz. O Senhor Jesus diz: a paz que eu vos lhe dou não é a paz que o mundo dá.
A paz do mundo, amados, é uma paz de momento, é um prazer de momento. Dinheiro, nós precisamos do dinheiro, mas dinheiro não é tudo não, amados, porque eu já vi rico se matar. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, não é para o pecado. Então o Senhor Jesus, se você se arrepender, Ele vai apagar seu pecado, Ele vai te perdoar, Ele vai mudar a tua história, te dando a verdadeira alegria que você precisa. Muitos não podem te dar valor, mas o Senhor Jesus, Ele te dá valor, Ele vai te fazer verdadeiramente feliz. A cor verde, amados, simboliza a esperança da vida eterna. Ainda o Senhor Jesus, Ele vai te dar um presente. Se você se arrepender de todo o pecado, como se diz lá em Romanos 10:9, a palavra do Senhor diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou diante dos mortos, serás salvo. Se você continua tocando na tecla, se você se arrepender de todo o pecado e você tiver um novo nascimento, encontro com o Senhor Jesus, Ele vai te dar a vida eterna, gratuitamente. Não é por boas obras, a nossa boas obras é a nossa obrigação diante de Deus. Mas você vai alcançar a vida eterna pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, que te ama, que não olha, que não te condena. Mas se você se arrepender, Ele vai te perdoar e você vai ser uma nova criatura, porque o Senhor Jesus é amor. Mas muitas pessoas se aproveitam do amor de Deus e dizem assim: eu posso fazer o que eu quero fazer, porque Deus é amor. Amados, Deus é amor, mas Ele também é justiça, porque o pecado destrói o ser humano. Então o Senhor Jesus, quando Ele diz assim, não faça isso, é porque Ele sabe. Então obedeça a palavra de Jesus, porque só Ele vai te dar verdadeira felicidade. Então, amados, para a sua meditação, em João 3,36, que diz: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então agora vamos para a cor amarela, que simboliza que a palavra de Deus é riqueza para a nossa alma. Neste momento que você está escutando a palavra do Senhor, você está alimentando a tua alma. É muito bom, porque através da palavra de Deus, amados, nós vamos adquirir fé. Se vêm as tribulações, quando vêm as lutas, quando pensamos no Senhor Jesus, na palavra, Ele vai nos dar sabedoria para suportar. E também, em meio às lutas, Ele vai nos dar paz. Eu digo uma coisa a vocês, amados, já passei por deserto, eu já passei por lutas, mas o Senhor Jesus me consolou. O Senhor Jesus curou minhas feridas. O Senhor Jesus mudou a minha história. E assim o Senhor Jesus pode mudar a sua história também. Então eu também digo às pessoas, por quê? Porque além da palavra de Deus ser riqueza para a nossa alma, Ele vai nos dar sabedoria para viver aqui nessa vida melhor. Então, eu aprendi com o Senhor que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então temos que cuidar do corpo também. Por quê? Para ter saúde, temos que comer uma alimentação saudável, como fruta, verduras e legumes. Quando nós cuidamos do nosso corpo, vamos ter mais saúde para viver, para trabalhar, entendeu, amados? Então, cuidar do corpo, fazer exercício, comer uma alimentação saudável é muito importante para vivermos melhor também. E principalmente cuidar da nossa alma e do espírito, que é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Projeto Social Reconstruindo o Lar Cristão. Família é projeto de Deus. Então, queridas, esse projeto aqui é muito importante para a sociedade. Estamos vendo aí uma sociedade corrompida, não é? Então, aqui em Atos capítulo 20, do 35, diz assim:
nos diz: em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando, se deve ajudar os fracos. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então o Senhor é tão maravilhoso que tudo que tem na sua palavra é a verdade, vai fazer bem para a tua alma, você vai ser mais feliz. Então a palavra diz que temos que trabalhar, não só pensar em nós, no egoísmo, em mim, só em mim, isso é egoísmo e é pecado. Então o Senhor está dizendo aqui que temos que trabalhar para ajudar os fracos, para ajudar aquelas pessoas que não têm entendimento, aquelas pessoas que não sabem ganhar recurso. Então, vamos obedecer a palavra de Deus. O mundo está aí, o povo na depressão, o povo querendo se suicidar, porque não tem fé, não tem Deus verdadeiramente no coração. Porque aquele que busca a Deus de verdade, ele vai ser feliz. Ele vai usar a fé dele para conquistar. Ele vai usar a fé dele para enfrentar o dia mau. Então, vamos nos unir, gente. Essas mães são mães sofridas. Uma mesmo entrou aqui no Zap essa semana e disse: irmã, eu estou precisando de ajuda. Eu não tenho alimento na minha casa. Porque ela paga aluguel, ela paga água, luz, é 6 filhos, ainda está grávida. E eu disse: você trocou Jesus por homem. E hoje o que aconteceu? Ele fez uma barriga em você e lhe deixou. Então volte para Jesus agora, porque é Ele que te ama de verdade. Ela voltou para Cristo, se reconciliou com Cristo. Estamos ajudando esta mãe e disse a ela: consagre e santifique o seu corpo, viu? Não caia mais nessa. Então ela se rendeu a Cristo. E uma mãe com muitos filhos, ela é rejeitada na sociedade, na vizinhança. Quando a vizinhança vê que não tem marido, começa a humilhar, começa a desfazer. Os filhos ficam atribulados, porque eu conheço essas mães. Muitas caem na imoralidade para ter um recurso para manter a casa. Coloca homens estranhos dentro da casa para destruir os filhos, para morar com elas sem casar, sem ter um alicerce espiritual, para não pecar. Então, o meu papel é incentivar essas mães a deixar o pecado, a santificar a sua casa, a levar a presença de Cristo dentro da sua casa, para os filhos verem uma serva de Deus. Então, amados, essa mulher é uma mulher carente. Vocês sabem que hoje é assim. O Bolsa Família ajuda. Temos que agradecer ao nosso Deus. Mas o Bolsa Família estão fazendo com que essas jovens se prostituam, engravidam para ter todo mês um Bolsa Família, achando elas que vão conseguir manter um filho. Porque quanto mais filho você ter, mas criar como bicho, não. Porque isso diante de Deus é errado. Mas uma mãe verdadeira, uma mãe que ama, ela quer dar um mantimento, não quer deixar faltar comida, não quer deixar faltar nada para os seus filhos. Por mais que os filhos não reconheçam, faça a sua missão de mãe verdadeiramente. Então, em nome de Cristo, você que está escutando esta mensagem, você que ganha um pouco e você tem um coração bondoso e quer obedecer às Escrituras, que trabalhando temos que ajudar os fracos. Ajude. Se você tiver roupas para doar, ela tem criança de 2 anos, tem criança de 12, tem adolescente. E aí, agora tá grávida. Se você tiver roupa de bebê aí que você não queira, se você tiver alimento, se você quiser ajudar com algum recurso, se você quiser fazer um cadastro para ajudar a associação, pra gente comprar as necessidades dessa mãe, ajudar essa mãe. Então, entre no Zap 9142 1722. Se você tiver roupas aí que você não queira, móveis que não quer, tá precisando de um fogão. Ela disse: irmã, nem pra cozinhar meu fogão tá prestando mais. Se você tiver um fogão aí que você não queira, se você tiver móveis que não queira, entre no Zap 9142 1722. Sozinha nada posso fazer. Deus usa aqueles que a gente nem imagina. Toca no coração para ajudar e para abençoar. Quando eu comecei, amados, essa obra, Deus me tratou.
Eu estava precisando de porta de trabalho, eu estava precisando de manter 2 filhos, mas o Senhor disse, faz a minha obra e eu te sustento, é eu que vou te abençoar. Quando eu comecei a fazer a obra e comecei a trabalhar com vendas, eu comecei a dividir o pouquinho que eu tinha, conseguindo as coisas, dividia com essas mães. Deus foi abençoando a obra, foi levantando foi crescendo a obra. E hoje, para a glória de Deus, temos uma associação que é registrada em cartório, tudo legalizada, para a honra e glória do Senhor. Começa assim. Não, ai, irmã, eu tenho que ter muito dinheiro para eu fazer isso. Não, Deus trata você no pouco. Deus trata você no pequenininho. Porque é no pequenininho, na generosidade do teu coração, que Ele vai te dar visão de coisas grandes para você ajudar a sua família e ajudar os fracos. Então, amados, estamos combatendo a imoralidade, incentivando essas mulheres a santificar o corpo, a trabalhar como uma mulher virtuosa, era guerreira. E eu perguntei a ela, o que é que você gosta de fazer? A gente trata também, viu? Eu disse a ela, não é só você querer ajuda, tenha bondade também de querer dividir o pouco que você tem, eu prego para ela. E o que é que você gosta de fazer para você ganhar um recurso? A gente está descobrindo o talento dessa mulher. Todo mundo tem talento, às vezes o inimigo, o pecado não deixa. Mas ela se arrependeu e está com Jesus. Então, amados, ajude essa mãe, pelo amor de Deus. Entre no Zap aí, faça um cadastro. Doe o que você queira doar. Já é uma ajuda, Deus vai te abençoar. Porque vamos obedecer a palavra de Deus? É a palavra que está dizendo, com o teu trabalho. Você ajuda os fracos. Os fracos são essas pessoas que não têm mentalidade, sabedoria para ter um recurso para manter a família. Porque o dinheiro do governo ajuda. Mas manter 6 filhos, uma casa, pagar aluguel, você sabe que não... Você como uma mulher aí, se coloque no lugar dela e Deus vai te honrar. Então, amados, o Zap é 9142 1722. Novamente, 9142 1722. Ligue para mim que eu vou dar o endereço da associação. Você pode encaminhar para lá. Você pode marcar, irmã, vem buscar na minha casa. Mandar alguém buscar. Mando buscar. O que você puder fazer. Tem um jovem que ele foi para casa da mãe e ele ganhou muitas roupas lindas, roupas boas. Foi para casa da mãe, quando chegou lá, o diabo usou a mãe e os irmãos e acabou tudo, rasgou tudo. Aí eu disse, meu Deus do céu, tu tá sem roupa, meu Deus. Deus te deu e ainda tu vai para casa. Tem mãe que é cheio do cão, né? Cheio do espírito ruim para destruir a família, né? Mas vamos prestar conta a Deus. Pegou, destruiu, já não dava nada a ele, já destruiu tudo que ele tinha. Aí eu disse, meu Deus, mas eu vou conseguir mais roupa para você. De repente uma irmã me parou no carro e disse, irmã, tem umas roupas para levar para a associação. Ela quis dividir o que ela tinha. E Deus abençoe essa irmã. Eu disse, tá certo, minha irmã. Leve para lá. Olha, irmãos, veio roupas que era o número dele. A roupa era o número dele. E Deus deu novamente novas roupas, roupa nova, boa. Deu novas roupas para ele. E Deus mostrou, Deus na vida dele, na vida da mãe. Então, não adianta você dar lugar ao inimigo. Seja do bem para você receber o bem. Se você for do mal, você vai receber o mal. Essa mãe aí começou a fazer mal com o próprio filho. O outro filho dela quis se matar, quis botar a corda no pescoço lá. Foi um mototáxi que viu e salvou o menino. Então, não destrua a sua família, não destrua a sua casa. Às vezes o filho tem tudo nas mãos, o filho não falta nada, não passa fome e é ingrato, quer fazer coisas que não deve. Esse filho fez isso porque o inimigo, acabando com a casa dela, cortou água, tudo lá. A mulher ganha dinheiro, não dá pra nada porque ela serve o mal. Sirva a Cristo, que Ele vai edificar a tua casa. Mas Jesus salvou ele, o rapaz. Ele não conseguiu se matar, porque Deus sempre levanta um anjo. Mas por causa de uma mãe daquela, que deixa o diabo usar, destruir a casa, os filhos é contaminado. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Projeto Social. Eu tenho um pai.
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acaba. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relação com profundidade, na intimidade. E se não preciso de formar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, qualquer hora. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só. Vai. Eu sou. Então, amados, a programação terminou com esse lindo louvor que Deus falou no nosso coração tremendamente. Um abraço a todos. Compartilhe, entre no Facebook. Então, compartilhe esse programa para abençoar mais lares. Eu agradeço por tudo, né? Um abraço para todos os parceiros, todos que acreditaram em mim, né? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E não preciso de formalidade. Eu quero intimidade.
ZYL 808.